E o Tribunal de Contas da União autorizou o sigilo a voos de autoridades em aviões da FAB. Na decisão tomada na terça-feira, o TCU alega que a divulgação das informações poderia prejudicar a segurança dos passageiros. A medida vale para voos solicitados pelo vice-presidente da República, pelos presidentes do Senado e da Câmara, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e também pelo Procurador-Geral da República. Carlo Cauty, muito boa noite, seja bem-vindo. TCU, Tribunal de Contas da União, tomou essa decisão, autorizou o sigilo, mas não explicou como que a divulgação de voos, depois que eles são realizados, pode, de alguma forma, prejudicar a segurança dessas autoridades que nós acabamos de mencionar aqui. Carlo, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr. Boa noite, Ana. Boa noite, Constantino. E boa noite a vocês que estão seguindo a gente. Pois é, o pagador de imposto, dos impostos que financiam esses aviões da FAB, nessas rotas que muitas vezes não tem nada de republicano, né? Rotas utilizadas para fins pessoais por parte dos donos do poder lá em Brasília, os pagadores de impostos não têm direito de saber por que estão financiando esses aviãozinhos, esses jatinhos da FAB. Uma coisa que me surpreendeu nessa surpresa negativa, um ponto positivo, é que os ministros do Lula, eles não foram incluídos nesta decisão do TCU, porque aí seria muito fácil indicar para o tribunal que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, utilizou um jatinho da FAB para vir até São Paulo e ver um jogo de futebol no estádio do São Paulo, por exemplo, no Morumbi. Isso seria um voo da FAB de que o povo brasileiro não teria direito a conhecer, não teria direito a ter conhecimento, ou outros voos que foram utilizados para questões pessoais dos ministros. Quase toda semana a gente noticiava esse tipo de informação. E agora não podemos mais saber para que estão sendo utilizados esses voos da FAB. A questão também do próprio utilizo dos voos da FAB por parte de ministros do STF, um uso excessivo, deveria ser questionada. Porque por que os ministros do STF não podem usar aviões comerciais comuns, como fazem ministros das cortes, como faziam, né? Como fazem ministros das Supremas Cortes de outros países. Várias vezes eu ia para Brasília e encontrei ministros da Corte Suprema no passado em aviões comerciais, claro, em primeira classe ou em classe executiva, mas eles estavam em aviões comerciais. Por que não podem voltar a voar com custo muito menor para os cofres públicos de aviões comerciais? A resposta é uma só. Eles têm medo de serem enquadrados pela população. Porque toda vez que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai para a rua ou entra num avião, ele é contestado. Ele é simplesmente contestado, ele é criticado, ele não é agredido, ele é criticado pela população, que, lembramos, paga o salário dele, entre outras coisas. E, evidentemente, os ministros do STF não suportam mais ter essas críticas, sofrer essas críticas. Provavelmente eles agora entraram no time daqueles que falam que palavras machucam, né? Então, provavelmente não querem mais ter contato com o povo e devem utilizar aviões da FAB. Só que eles estão usando e abusando, evidentemente, nesses aviões da FAB, e para evitar outras críticas, agora conseguiram que o TCU colocasse sigilo ex posto, sigilo posterior, não anterior. A gente não sabe quando eles o utilizarão, mas sequer vamos saber para onde eles foram no passado, né? Qual que é, como justamente a Paula sentou, qual que é o problema da segurança? Qual o problema de saber para quais voos foram utilizados no passado? Pode ser até depois de um mês, depois de 2 meses, mas por que não podemos saber se aquele voo da FAB foi para um compromisso oficial ou foi simplesmente para passar o final de semana em alguma praia ou na própria residência fora de Brasília? Então, assim, mais um caso de desrespeito pelo dinheiro, pelos contribuintes brasileiros que pagam em dia bilhões de impostos, que aumentam, por sinal, a cada ano, financiam essa farra aérea com jatinhos que deveriam ser da Força Aérea Brasileira para proteger o brasileiro, não para ser táxi aéreo dos poderosos, e agora não podem nem mais saber para onde esses poderosos foram. O que é um insulto para os brasileiros, que o próprio Tribunal de Contas da União, que deveria ser o guardião das contas públicas, autorizou esse absurdo total. Pois é, Piotr, enquanto o Carlos falava, até apurava aqui, o TCU até tentou justificar essa questão da segurança e disse o seguinte, porque se eles divulgassem as rotas e a lista de passageiros, poderia ficar demonstrado um padrão de viagens dessas altas autoridades que nós acabamos de citar. E aí poderia haver um risco à segurança
dessas pessoas aí que nós mencionamos, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara e do Senado, enfim. Quantos estados tem o país? Qual seria o padrão de viagens para interesse nacional? Você não vai todo final de semana para Manaus, você não vai todo final de semana para São Paulo, você não vai todo final de semana a interesse do estado. Vai se você tem casa lá, mas aí ele está usando um benefício que é dele para interesse do estado, para benefício pessoal apenas. O princípio da publicidade na Constituição, em que ela deixa muito claro isso daí, todo mundo tem o direito a saber o que o Estado faz, a única ressalva, ou as ressalvas, são exatamente quando o assunto ao que você pediu seja, por exemplo, imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Não é um assunto de segurança nacional para onde foram, para onde viajaram os ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, o vice-presidente, ou seja lá mais quem for, nos jatinhos da FAB. Não é um assunto de segurança nacional. Não vai afetar em absolutamente nada a segurança nacional. Eu seria o primeiro aqui a defender sigilo se isso afetasse a segurança nacional. Se isso afetasse uma investigação importante para desbaratar, por exemplo, uma quadrilha do crime organizado. Isso tudo é necessário sigilo. Para isso tudo é necessário ressalvar, obviamente, trazer essas exceções da lei. Mas para onde foi? Eu não vejo razão, inclusive, para não divulgar para onde vai. Olha, na sexta-feira está aqui o ministro fulano de tal do Supremo Tribunal Federal, tem aqui uma reserva para ir até Campo Grande. A pergunta é, o que ele vai fazer em Campo Grande para usar o transporte executivo da Força Aérea Brasileira? É assunto do Supremo inequívoco que ele não possa usar um voo comercial? Bom, tudo bem. Ele está lá como representante do Supremo, representante do Estado brasileiro em alguma dessas situações. Falamos aqui sobre esses eventos todos no exterior. Eu também defendo. Se for em nome do Estado e se for realmente importante, imprescindível, quem tem que pagar é o Estado, não tem que vir o ente privado e bancar uma viagem de luxo para ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, como o Cauty já ressalvou aqui, se o Tribunal de Contas da União passa pano para isso, me perdoem a expressão mais popular aqui, mas se o Tribunal de Contas da União, que é o órgão justamente que tem que fiscalizar, porque ele fiscaliza, ele é externo ao Poder Executivo, ele tem poder neste momento. Se ele está achando isso natural, um Tribunal de Contas da União, o órgão que deveria, a Corte de Contas, está permitindo um tipo de coisas assim, bom, quem fez como é que se chama? Quem votou nesse governo achando que teríamos um banho de republicanismo, está na hora de responder aos outros brasileiros qual foi exatamente o pensamento dele, o que ele pensa do Brasil hoje. Consta, só pegando uma carona no que o Piotto disse, estou aqui com o site do Tribunal de Contas da União aberto aqui na página institucional. E diz o TCU é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade, economicidade. E aí a gente tem essa notícia de que o TCU, que é um órgão de controle externo do governo federal, autorizando o sigilo aí em voos da FAB. Era essa a missão. Hoje parece que é justamente manter às sombras o que acontece no governo, né? Está tudo sendo aparelhado, instrumentalizado pelos interesses do Lula, do PT e dos seus comparsas uma vez mais. Não pode ninguém alegar ignorância ou surpresa diante disso. É o que o Cauty disse, o Piotto também já acrescentou. Em primeiro lugar, isso é uma casta privilegiada. É o andar de cima, como disse recentemente o próprio Lula, né? Vocês aí do andar de baixo e nós do andar de cima somos um corpo só. Não é verdade não. O andar de cima tem um monte de regalias, de privilégios, e o Lula simboliza muito bem essa casta privilegiada, né? Funcionário público, político, a vida inteira, nunca trabalhou, nunca produziu riqueza para ninguém, só expropria a riqueza alheia. Karl Marx falou muito em luta de classes, colocando patrões contra empregados, mas isso não existe. Agora foi o Dia do Trabalho, né? Esvaziado não é por outro motivo. O trabalhismo está morrendo. O sindicalismo só vive com recurso público, porque o trabalhador já entendeu que o patrão não é inimigo dele, o patrão é amigo. Quem é inimigo é a casta anababesca, que não produz riqueza e quer viver
como se fosse um bando de magnatas, né, empreendedores, que é a turma do Estado. Então, a verdadeira luta de classes é quem produz riqueza, trabalhadores e empresários, contra quem consome essas riquezas por meio dos impostos, a turma que anda de jatinho da FAB. Né? E mais um ponto que já foi destacado também, claro, é a questão da transparência. Democracia combina com transparência da coisa pública. República, coisa pública. Nós trabalhamos e pagamos a conta dos servidores do Estado. São nossos funcionários, nossos servidores. No Brasil, desnecessário dizer, tudo invertido. Né? Essa turma acha que manda e controla tudo de cima para baixo, trata a população como súditos, como escravos, não como cidadãos com seus direitos básicos, e agora que o amor venceu e o Brasil está de volta, tudo volta a ser feito, claro, na surdina, na sombra, porque transparência incomoda muito os monstros do pântano, como dizia Paulo Guedes.